abstrato do documento, porque estes sinais seguirão aos que crerem. Ao nascer do sol. E passado sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Tumba aberta. Irmãos Antônio Leal e pastor Gedson Cardoso, cantando em momentos do Tabernáculo da Fé. Há uma tumba aberta em Jerusalém, a testificar da ressurreição. Se ali existe uma tumba vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Essa tumba aberta em silêncio fala que Jesus se foi e prometeu voltar. Ele agora atua como advogado e como arquiteto um lar foi preparar. Ele prometeu, é uma grande verdade, que felicidade daquele que crer. Pois quando tudo aqui terminar, ao lado de Cristo ele vai viver. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Há uma tumba aberta em Jerusalém, sinal de vitória e de redenção. É uma prova viva de que Cristo vive e foi para o céu e nos espera então. Isso nos dá força quando vem as lutas, em toda a labuta dessa vida aqui. Sentimos gozo e também alegria ao pensar na vida nova do porvir. Quando estivermos ao redor da mesa, contemplando a face pura do Senhor, esquecendo tudo que já foi passado, desde o simples pranto à mais profunda dor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Essa tumba aberta em Jerusalém é a razão da minha fé, pois criei. Se aquela tumba ali está vazia, é sinal que um dia outras vão se abrir. E todos os santos que adormeceram ao som da trombeta hão de despertar. E todos eleitos que estiverem vivos, no piscar de olhos vão se transformar. E depois disso nos reuniremos e subiremos ao lar de amor. Que grande gozo ao contemplar nas nuvens a figura amada de nosso Senhor. Cristo vive, Cristo vive. Há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Cristo vive,
Cristo vive, há uma tumba aberta a testificar que Cristo vive. Tenho na mão o abstrato do documento, porque estes sinais seguirão os que crerem. Ouvintes, nós temos um grande benefício com a morte de Jesus Cristo. Isso não tem como comparar o valor disto. Mas esse benefício não seria completo se não fosse o grande benefício da ressurreição. A ponto de São Paulo dizer que nós seríamos os mais miseráveis dos homens se Cristo não tivesse ressuscitado. Então, a sua morte significa a salvação das nossas almas. Mas a sua ressurreição justifica a nossa fé nesta salvação e nos leva para onde Ele está. É de impossível a impossível para o homem. Tudo é impossível para o homem. Para que fosse possível exclusivamente para Deus. Está escrito que não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Então o profeta afirma: eu agora tenho obtido a eficácia dos benefícios de sua morte. Porém, também da sua sepultura e ainda a sua ressurreição. Ele chegou a ser eu para que eu pudesse chegar a ser Ele. Não se trata de pretensão. Porquanto ele chegou a ser pecador, se fez pecado, para que pudesse chegar a ser um filho. Então, por isso, vem a grande afirmação: tenho na mão o abstrato do documento, porque estes sinais seguirão aos que crerem, disse Jesus.
A vida beneficiada pela morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo é, sem dúvida alguma, a vida semelhante à dele. Se a nossa vida, se as nossas almas são beneficiadas pela sua morte, pela sepultura que ele enfrentou e pela sua ressurreição, então significa que realmente, o que realmente está escrito, teremos corpos semelhantes ao dele, com o poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Lá no Pentecostes, veja o que aquela gente fez, usufruindo, vivendo de uma maneira recente a sua morte, a sua sepultura e a sua ressurreição. Que igreja foi aquela? Sob a eficácia de sua morte, sepultura e ressurreição. Que igreja foi aquela? Agora, sendo ele o mesmo ontem, hoje e eternamente, pergunta-se, que igreja é esta? Sob a mesma eficácia da morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. Por quê? Sendo ele o mesmo ontem, hoje, eternamente, então aquele poder do Pentecostes, que trouxe a eficácia da morte e ressurreição de Jesus para a igreja primitiva, é o mesmo. E se ele fez isto lá, ele faz isto aqui. Ele faz isto agora. Daí então a razão, a grande certeza, a grande convicção de não ser simplesmente religioso, de ter apenas uma religião acomodada aos benefícios de Deus aqui na terra, como se fosse o joio que glorifica a Deus, que bate palmas com o trigo por receber chuva e sol que cai sobre ele. E não passa disto até que seja extirpado do meio do trigo, até que vai para o fogo. Usufruiu tantas bênçãos de Deus, cresceu através delas, mas bênçãos concernentes à vida daqui de baixo. Há pessoas que se limitam, o mundo religioso se limita e se contenta e se alegra simplesmente com as bênçãos daqui de baixo. Simplesmente com a chuva e com o sol. O que faz com que eles cresçam, amadureçam e sequem. Agora, Paulo fala das bênçãos celestiais. Aí a coisa é diferente. Aí é uma igreja, é um crente sob a eficácia da morte
ressurreição de Jesus Cristo. Sob o poder de Pentecostes, que foi o cumprimento da promessa lá em Jerusalém. Mas, veja, logo em seguida, Pedro, cheio do Espírito Santo, sob a eficácia da ressurreição de Cristo, respondeu dizendo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, tudo bem, a nós aqui agora em Jerusalém, aos judeus, a todos que estavam no cenáculo, somente ali? Não, mas também em Samaria e até os confins da terra, para todos. O Espírito Santo não mudou. Quem muda é o homem. O homem que muda, mas Deus não muda, ele é imutável. E ele não perde a sua eficácia. Ele não vai ser dividido, se dividir em três pessoas distintas, porque o grande teólogo, o grande PhD, o mundo PhD, o mundo cientista da religião, cientista em Deus, diz que ele é formado de três pessoas distintas. Ele vai se dividir por causa da mente do homem? Jesus continua dizendo: eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. E os apóstolos estavam sob a eficácia disto. Por isso, eles conheciam o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Senhor Jesus Cristo. Agora, eles tinham essa eficácia. E não uma interpretação teológica. Eles tinham uma revelação. Quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, ele estava dizendo que ele era Deus na terra. Ele estava dizendo que ele era Emanuel. E aquilo foi a revelação. É a eficácia da vida eterna. Então, essas alturas, não é o que eu sou, que eu seja. É um fato. Não é uma teoria. Aleluia. Nós temos ali, sob a eficácia desse poder de Jesus Cristo, o primeiro mártir da igreja. Morreu sob o poder vivificador do Espírito Santo, nas mesmas condições de vencer a morte, sepultura e vir à ressurreição. Todos os filhos de Deus passam por esse processo. Então vejam o que o poder vivificador fez por eles. E a primeira bandeira a ser levantada com sangue foi a de Estevão. Estevão estava repleto do poder vivificador, sob a eficácia da morte,
da sepultura e da ressurreição de Jesus Cristo. Isto quer dizer que a sua fé era para passar pelo mesmo processo. Não temer nada disso, morte e sepultura. Sabendo que viria a ressurreição. Então ele estava cheio do poder vivificador. E isso não o fez temer a morte e a sepultura. Ele falou, ele resistiu com a palavra de Deus, dizendo para aqueles que não podiam viver porque não puderam aceitar a eficácia da morte de Jesus. Duros de serviço, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês ouvem, nada mexe convosco. Não é o caso da agora? Quantos ouvem, e não acontece nada. Duros de coração. Vós resisti ao Espírito Santo, perdendo o grande benefício da morte, sepultura e ressurreição de Jesus Cristo. Isso foi como vossos pais, assim também sois vós. Eles viveram de rejeitar a eficácia de Deus. E por isso, qual dos profetas que apontaram o Cordeiro, que foi enviado por Deus, qual deles que vocês não apedrejaram, que vocês não mataram, que vocês não caiaram seus sepulcros? Qual deles? Vocês não gostam de profeta. Então você vê de quem é filha a igreja que não gosta de profeta, que não gosta, que não aceita o profeta de Deus. E por isto sofre o grande prejuízo de não usufruir da eficácia da morte, da sepultura e da ressurreição de Jesus Cristo. Essa eficácia, esse benefício é composto de bênçãos, de saúde, de vida, de alegria no espírito, mas não somente das bênçãos aqui de baixo, mas muito mais as celestiais. Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém. So, pray for me. As I said a while ago, I don't mean to repeat it, but when I get before you, I get nervous and I get melancholy and sentimental and temperamental too. I am that to begin with. So it makes me all tore up inside. Então ore por mim, porque eu disse há algum tempo atrás, eu não quero repetir isto, mas quando estou diante de vocês, eu fico nervoso e fico melancólico, sentimental e sensível também. Eu sou assim para começar, então isto me deixa por dentro todo dilacerado. But to know that wherever I can go, mas sabem que onde eu puder ir, I haven't a group on earth that I know of that sticks by me like this group. Eu não tenho um grupo na Terra que eu conheça que está apegado a mim como este grupo. May God let us be so inseparable that in the kingdom that is to come. Que Deus permita que sejamos tão inseparáveis que no reino que há de vir, may we be there together. My prayer. Que possamos estar ali juntos. É a minha oração.
sitting here at the door talking to Bill Dow just a moment ago. Assentados aqui na porta, conversando com Bill Dowd, e alguns momentos atrás, For leading someone back to Christ again in the other room. antes de guiar alguém de volta para Cristo novamente no outro cômodo. But sitting there talking to him, 91 years old, he said, I'm getting weak. Mas assentado ali conversando com ele, 91 anos de idade, ele disse, eu estou ficando fraco. My eyes are not like they should be. Meus olhos não estão como eles deveriam estar. I think a couple of years ago I come to him when he had a complete heart failure and heart block. Was dying. E eu penso, há uns 2 anos atrás, eu cheguei até ele quando ele teve uma completa parada cardíaca e bloqueio cardíaco, estava morrendo. And the very doctor that was doctoring, it said he couldn't get well, the doctor's dead. E o próprio médico que eu estava clinicando, que disse que ele não ia ficar bom, o médico morreu. Here sits Bill Down, of 91 years old. I said, Bill, you're no more use in the earth as far as working and things like that. E aqui está o Bill Dowd, vem com 91 anos de idade. Eu disse, Billy, você não tem mais utilidade na terra como trabalhar e coisas assim. But I'm asking this, God, give you strength because you love the meeting so well. That 91-year-old man crosses the nation in an automobile, hot, dry, cold, indifference, anything it is, to hear the word. Mas eu estou pedindo isto, Deus te dê força, porque você ama tanto as reuniões. Este homem de 91 anos de idade atravessa a nação em um automóvel, esteja quente, seco, frio, indiferente, seja o que for, para ouvir a palavra. God bless that gallant soul. Deus abençoe esta alma corajosa. Now, I've got one more apology keeping you the way I did this morning on a 3-hour. Agora eu tenho que pedir mais uma desculpa por vos segurar da maneira que fiz nesta manhã, umas 3 horas. And I didn't do justice to the message because I cut it up and left part of it and skipped part of it and so forth. That's the reason I told him to hold the tape. E eu não fiz justiça com a mensagem porque eu a cortei, deixei parte disto e pulei parte disto e assim por diante. Esta é a razão que eu lhes disse para que segurassem a fita. Let me get it again somewhere where it's cool or something and I could feel the spirit, but I'm looking at you, it's snowing, you're fanning and knowing you're hot and that just tears me to pieces. I don't want you to suffer. I want you to be comfortable, see? And that wearies me. Deixe-me obter isso novamente em alguma parte onde é fresco ou algo. E eu pude sentir o Espírito, mas estou olhando para você, sei que você está abanando e sei que você está com calor, e isto simplesmente me deixa em pedaços. Eu não quero que vocês sofram, eu quero que vocês estejam confortáveis, vem? E isto me esgota. Amém? Amém por tudo que já ouvimos. Vamos cantar 154, Ser Valente. Valente.
Diga amém. 212. Um povo forte. Só é valente quem é forte. Somos fortes? Vamos cantar animado, com palmas. Louvado seja o Senhor. Amém? Pastor Natanael. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a igreja presente e todos que participam por meio da internet, através do site tabernaculodafé.org. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo, segunda, quarta e sexta-feira, às 19 horas. No sábado, às 18h30, culto com os evangelistas. Domingo, às 8 horas da manhã, escola dominical. E, às 16 horas, companheirismo com os jovens e toda a igreja. E 18 horas, aquele culto maravilhoso de louvor e pregação da palavra. Haverá ensaio amanhã com todas as crianças às 17h45, 5h45 da tarde. E é pedido, por favor, não faltar, pois será o último ensaio. Haverá ensaio também amanhã para o conjuntão, após o culto dos evangelistas, às 20h30. E também será o último ensaio.
O irmão Arley Calaça justifica a ausência neste culto, ele está acompanhando sua esposa, a irmã Ramayane. E o irmão João justifica sua ausência, motivo de viagem a trabalho. E temos o pedido de oração do irmão Samuel Luz, pede oração, motivo de enfermidade. E os irmãos Green, Elaine e Leila pedem oração por viagem e justificam a ausência no domingo pela manhã. Pastor Antônio dirigirá a oração, por favor. E vamos colocar de pé e vamos fazer como fizemos no último culto. Cada um fará a sua oração. Pastor Antônio Francisco estará dirigindo, mas todos nós vamos participar junto, intercedendo por cada um dos nomes que temos aqui. Também eu quero lembrar da irmã Geisiane Medeiro Cassimiro. Ela esteve hoje com um cirurgião e vai fazer cirurgia do coração. Nós estamos confiando nos médicos dos médicos. É para, segundo dizem, vai ser mandado para fora. Mas nós tivemos a notícia que inaugurou uma UTI para criança, né? Então nós estamos confiando que vai ser aqui mesmo, na Araguaína. E também nós vamos precisar de sangue. Nós precisamos de 9 doadores. Eu vou doar, né? E nós precisamos mais de 10 irmãos ou irmã que possam doar sangue. Lá para quarta-feira, deixa eu passar esse nosso semana abençoada que nós teremos, aí eu vou passar direitinho o nome dela, para quem quiser, puder doar, procurar a gente na quarta-feira. Então vamos interceder por essa vida e colocar na mão de Jesus ela, os médicos que vão fazer cirurgia, que vão dirigir a cirurgia, quem vai fazer é Jesus. Nosso querido Deus e bendito Pai Celestial, Senhor Jesus, aqui estáis despedidos, Senhor, escritos nestas folhas e papéis. Cada um tem uma necessidade. O Senhor conhece a cada um, a vida de cada um, o nome de cada um. O Senhor sabe o que eles precisam, a cura física, a libertação. Ó Deus, somos tão de algum problema e nós colocamos todos diante de Ti, Senhor. Cada nome mencionado nesta noite, por viagem, por enfermidade, por cirurgia. Ó Deus, cada nome que está escrito neste livro, nós colocamos diante de Ti, Senhor. Cada pessoa que está aqui nesta noite, cada um possa ser, ó Deus, ajudado por Ti. Ó Deus, que o Senhor tome cada uma das Tuas mãos e sonda o coração, a alma e o espírito. E assim, ó Deus, como o Senhor tem ajudado a cada uma até aqui, pois nós podemos dizer beleza por isso. O Senhor continue abençoando, Senhor, e aprovando a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, sempre cada um, em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Maravilhoso é Jesus,
minha vida é luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Nunca podia saber qual é o grande prazer do que perdido, arrependido, a graça vem receber. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Boa noite com Jesus. Vamos ficar de pé enquanto vocês abrem a Bíblia em Romanos 11, verso 6. Falaremos do final de semana, né? Se Deus quiser, amanhã tem reunião normal com os evangelistas, começando às 18h30 com o estudo da mensagem das eras e às 19h30 o culto deles, né? E domingo de manhã, às 8 horas da manhã, a escola dominical, iniciando a nossa maratona do feriado, né? O pastor Silvio estará pregando para nós no domingo de manhã. E o companheirismo à tarde será especial. Eu quero que todos estejam presentes, às 16 horas. E às 18 horas o culto da noite, será uma festa. Segunda-feira, culto à noite, a partir das 19 horas, será um culto especial, com a presença também do pastor Welto e do pastor Edmilson, e mais algumas pessoas que virão com eles, né? E terça-feira de manhã, um culto matutino, né? Das 8 horas até meio-dia, por aí, vai ser muito bom. Vai ser muita bênção mesmo. Juntando a nossa fé, vai ser muita bênção, não vai? E, como eu já anunciei, a igreja de Araguaína estará tomando café e almoçando aqui domingo, jantando segunda e tomando café e almoçando na terça. Tá bom? Todo mundo entendeu? Então vamos ler a Bíblia. O irmão Eliezer viajou na intenção de voltar, mas não será possível. Ele está andando atrás de negócio, né, alguma coisa, e ele não vai ter como vir. Pediu para justificar, né? Está contrariado porque pensou que ia e voltava até amanhã, mas não vai dar não. Ele viria, mas eu aconselhei não vir. Ele viria para voltar de novo. Falei, não, você já está aí, fica aí, né? Esse vai e vem nessa viagem aqui é muito dispendioso e perigoso. Fica aí até resolver, depois venha. Então, é contra a vontade dele, mas fazer o quê, né?
Então nós vamos ler. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Amém. Senhor Deus, se nós despedíssemos agora, nós já iríamos para casa muito abençoados, porque ouvimos um programa maravilhoso, testemunho maravilhoso do irmão Brana, esses louvores tão abençoados, esta oração pelos pedidos, feita de uma forma unânime. Isso é tão maravilhoso, ó Pai. Eu creio que a igreja verá resultados destas coisas, desta unidade. Me parece que o Senhor está fazendo algo para nós, cumprindo um desejo do meu coração, do nosso coração, não do meu. E eu creio que nós teremos um final de semana muito maravilhoso. E pedimos para o Senhor nos abençoar daqui para o final deste culto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Agora que nós vamos chegar no assunto dessa escritura que estamos lendo já há uns 3 cultos, né? Mas a partir do parágrafo 41 da mensagem Posição no Corpo de Cristo, o profeta disse: agora, aonde isto parece atingir estranhamente, especialmente os crentes arminianos, que eles têm que fazer algo para merecerem a si mesmos ou alguma coisa de mérito. Irmãos, você fique com o que o irmão Brana diz. Eu digo, eu não gosto muito de pregação, eu gosto mais de comentário da mensagem. Um pastor que prega com a mensagem na mão, comentando, tudo bem, se ele prega, mas o que ele está pregando, você pode conferir com o que o irmão Brana disse, então isso é maravilhoso. Mas a mensagem, por mais bonita que ela seja, por mais impressionante que ela seja, se não conferir com o que o irmão Brana disse, pode ser pregador da mensagem. Parece que não passa, né? Parece que não desce. Não é verdade? Tudo é graça, não tem merecimento. Não tem. A fé, para começar, ela é dom de Deus. Deus não responde nossas orações porque nós merecemos, porque cremos. Não, não, de maneira nenhuma. Nós cremos porque Ele nos deu a fé para crer. Primeiro Ele nos deu a fé para crer. Então o irmão Brana está dizendo, tem que fazer algo para merecerem a si mesmos, ou alguma coisa de mérito. Não tem mérito. Como pode isto ser duas coisas ao mesmo tempo? É por obras ou por graça? Não pode ser pela mesma coisa, é por duas coisas diferentes, tem que ser por uma. E eu simplesmente não posso ver nada mais a não ser a graça de Deus. Se você crê, é pela graça. A graça é que te deu a fé. Esta é a minha composição. Eu sempre criei na graça. Você crê na graça? Mas o que é graça mesmo? Todo mundo fala, é favor imerecido. Mas eu quero saber na experiência. Na experiência. É quando você merecia morrer e Ele não deixa. O pastor Joaquim fala umas coisas que chega, estremece a gente, mas é com base no que o irmão Brana disse. Ele diz que muitas vezes o diabo ia matar você, mas Deus não permitiu, Ele matou outro no seu lugar. Ele
queria matar você, mas ele matou outro, para você não morrer. Isso é o quê? Isso não é graça? Eu sou melhor do que outro? Não. É graça. Ele não permitiu. Quantas vezes eu poderia sofrer um acidente ou estar doente, mas não sofri, não estou doente, você, né? Nós. Por quê? Porque a graça não deixou. A graça de Deus não deixou. Graça é uma coisa que você não sabe explicar, você não merece, você não é melhor do que ninguém, de jeito nenhum. Mas, 3 pontinhos, né? Mas, briga com Deus, né? Discuta-se com Deus. Eu creio que você está meditando nisso junto comigo. Adoecemos, Ele vem e nos cura. É graça, quem merece ser curado? Eu mesmo, o profeta diz, eu sou simplesmente graça ao todo. E você? E nós? Eu sou simplesmente graça ao todo, isso é tudo. Se o irmão Brana era graça ao todo, eu sou muito mais, porque quem sou eu perto do irmão Brana? Não é que eu mesmo em minha vida, quando eu era um garoto, eu não podia ver nada, é somente a graça, a graça. Vamos falar junto comigo? A graça. Sabe por que você está sentado aí? Agora fica em pé. Sabe por que você levantou? Agora senta. Sabe por que você sentou? Respira fundo, vai. Sabe por que você respirou? Pode falar alto, você já cansou. Falou só 3 vezes, já cansou já. Se nós ficássemos um culto inteirinho, das 7 até as 8h30, falando graça, ainda era pouco. Não é verdade? Gente, parece que quando a gente começa, o irmão Brano tem razão de dizer que quando você começa a falar dele, ele chega perto, ele aproxima, aí parece que você começa a perder a noção do tempo, perder a noção da matéria, das coisas, você esquece quem está perto de você, começa a ficar meio fora de si. É bom demais falar dessas coisas, falar da graça, falar de Jesus. É bom, cura depressão, cura ansiedade. Cadê? Virei a folha aqui. É somente a graça. A graça, a graça, a graça. Quando a Louise Kelly foi nascer, engraçado, a gente nasceu, né? Eu nasci, tive meus filhos, e agora para ter neto, parece que eu nunca tinha tido filhos, parece que eu mesmo fiquei pensativo, meu Deus do céu. Será que vai dar tudo certo? Será que vai ser bom? Será que ela é perfeitinha? Será que ela é sadia? Aquela tensão, né? Aquela preocupação. Eu estava vindo de Goiânia do encontro, aí o Eliezer passa uma mensagem. Pai, a Geis foi internada. Minha mãe não está conseguindo falar com o senhor. Meu Deus. Aí pronto. Aí quase que eu me acidento. Porque, que recado é esse, né? Às vezes acabou de ser internado, minha mãe quer falar com o senhor, mas não consegue. Fala, quer falar comigo? Tem que falar com o médico está lá. Quer falar comigo, deve ter alguma coisa errada. Meu Deus.
chovendo, e eu cansado. E eu apertei o pé no acelerador, eu vou chegar lá no hospital é agora. Então, aí eu vou te falar, lá em Brasília é complicado. E eu quase que eu entro na frente de uma carreta, e, meu Jesus, parece que eu estou bobo. Mas cheguei lá, nada, tudo beleza. Cheguei lá, já estava passando foto da... Ué. Mas a gente fica preocupado, né? A gente fica assim, agoniado. Aí quando nasceu, deu tudo certinho, aí entramos, visitamos, ela toda tranquila, feliz, a menininha só o ouro, parecendo vô. Pastor Jânio que acha bom, né? E aí eu fico pensando o quê? Graça. Né, irmão Moisés, não é graça? Aquela neguinha lá, né? Oi? Do olho azul. Loira do olho azul. Mas é graça, não é? É graça. Aí vai vindo, né? Mandelma, agora a irmã Ramayane. Aí a irmã Gigi está na fila. Depois a irmã Priscila, é? Irmã Leidiane, tá. Depois a irmã Gigi, depois a irmã Priscila, depois a irmã Daniela. Eu vou calar minha boca. Amém, né? Vou calar nada, daqui a pouco eu vou começar de novo, viu? Palavra de sacerdote é perigosa. Eli falou, aconteceu, né? A gente fala e acontece, graças a Deus. Mas não é bom? Não é maravilhoso? É graça você receber um presente de Deus, uma coisa, uma dádiva de Deus que você não merece. Eu não mereço, nós não merecemos. E Ele faz. E a gente contraria Ele tanto, não contraria? Todo dia a gente contraria. Não contraria porque Ele não é igual a gente, né? A gente faz coisas para contrariar a Deus, mas Ele olha para a gente e fala: meu filho é tão fraquinho, eu vou perdoar ele, vou ajudar ele. E você vê Ele trabalhando, ajudando, mesmo sem a gente merecer. Só que Ele é um pai justo. Quando nós precisamos de um puxão de orelha, Ele dá. Não é verdade? Mas é graça também, não é? Até o puxão de orelha é graça, porque precisamos. Eles dizem: você coça as minhas costas, que eu coçarei as suas. Bem, é uma expressão horrível. Tem gente que é assim, né? Só faz se for para ser recompensado, se não for, não faz. Oh, mas que coisa ruim, né? Que coisa ruim. Mas não importa, não me importa se você coçará as minhas ou não. Se a sua necessita de coçar, eu te coçarei de qualquer maneira. Lição, está aprendendo com o irmão Brana? Você precisa de um favor? Suponhamos que eu preciso do irmão Deusdete. O irmão Deusdete fala: não, vou ajudar o senhor não. Aí tá bom, deixa o irmão Deusdete, ele vai precisar de mim. Não é assim que o irmão Brana está ensinando, não. Se o irmão Deusdete não me ajudou, o dia que ele precisar de mim, mesmo que ele não me procure, mas eu sei que ele está precisando de mim, eu vou ajudar ele. É assim que o irmão Brana está ensinando. É assim ou não é? Vocês estão entendendo? Mas você já fez isso? Precisou de alguém, alguém não fez, aí você caprichou com ele. Deixa ele, vai que ele precisar de mim, ele vai ver. Já fez? Arrisca, né? Porque, gente, ser humano não é brincadeira, né? Mas vamos converter. Vamos converter. Mesmo que alguém não me ajudar, eu quero ajudá-lo. Veio? Graça é isso, e você também tem que ter graça para com as pessoas. Graça para os filhos, graça para a esposa, graça para o marido,
O marido judia com você, mas você tem graça para com ele. Faz almoço para ele assim mesmo, faz janta assim mesmo para ele. Você não vai deixar ele sem jantar um dia porque você ficou com raiva dele. Não. Ó, você me passou muita raiva hoje, por isso que eu vou fazer a melhor janta hoje para você, porque você me passou raiva. Não é deixar ele com fome, não. Graça é você perdoar, é você não levar em conta as falhas, retribuir com o bem quando te fizerem mal. É assim que Jesus ensinou. E isso faz bem para a gente. Faz bem para a gente. Sim, Senhor, a graça opera através do amor. Então quer dizer que se nós não agirmos dessa forma, nós não estamos tendo amor. Você não pode ter graça sem primeiro ter amor. Não é isso que estamos lendo aqui? Por que Jesus tem graça para conosco como tem? Porque Ele nos ama. Ele espera que você um dia vença qualquer coisa para lhe agradar. E a graça opera através do amor, desde que necessite. Não importa se você nunca fez nada por mim, eu nunca tive nada a ver com você. Se você precisa disto, eu o farei de qualquer maneira. A graça é porque você precisa disto. É bom, gente. Toda vez que você tiver que ter graça para com alguém, lembre-se, Deus esteve comigo primeiro, Deus tem para mim primeiro, por isso eu posso ter graça para o meu filho, eu posso ter graça para minha esposa, posso ter graça para o meu vizinho que me prejudica, mas eu tenho graça para com ele, eu tenho graça para com qualquer um que precisar. Eu precisava de salvação. Você precisava? Olha, antes de você estar aqui, você sofria muito. Por que você sofria? Porque você precisava de salvação. A salvação, ela é saborosa, ela traz alegria para aquele que precisava dela. Ela não traz alegria nenhuma, ela não é nada, ela não faz mudança nenhuma na vida de quem não precisava dela, na vida de quem estava bem no pecado. Mas o predestinado nunca ficou bem no pecado, no mundo. Ele sempre estava sofrendo. Então houve graça. Não havia nada que pudesse me salvar. Não havia nada que eu pudesse fazer a respeito de mim mesmo. Eu não podia nem mesmo salvar a mim mesmo. Mas eu precisava de salvação. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero mostrar. Por isso que traz uma alegria muito grande, porque aconteceu algo com você que você jamais poderia fazer. Jamais. Mas houve um que fez por você. Veja, mas eu precisava de salvação porque eu cria em Deus. E Deus enviou o seu Filho, feito na semelhança de carne pecaminosa, para sofrer em meu lugar, e eu fui salvo.
Fui salvo somente pela graça. É verdade, você tem razão de dar glória a Deus mesmo, tem razão de falar amém mesmo. Porque você foi salvo, você não está imaginando que foi salvo, você não está pensando que foi salvo, não. Aconteceu uma mudança na sua vida. Eu estava vendo na hora dos louvores, o irmão estava cantando um dos tais, e eu pensando assim, gente, quantos anos a igreja vem cantando estes hinos com palmas, animado, já passou tantos anos, só que eu sei, que eu vi, que eu conheço, já passou 50. E mais 2000 anos para trás aí, ó, quase 2000 anos para trás aí, a igreja vem durante as eras. O que quem vem sustentando essa igreja? E se Jesus ainda demorasse mais 2000 anos, essa igreja não acabaria. Ela continuaria sendo sustentada. Por o quê? Por aquele poder vivificador que estava em Estevão. Você ouviu o pastor Joaquim falando? Que você está aqui porque aquele poder vivificador está em você. Você pensa assim, meu Deus, quantos morreram? Será que eu teria coragem de morrer? Não, nem eu. E muito menos Estevão. Mas acontece que na hora o poder vivificador toma a pessoa, e aí pronto. Estevão não disse assim, eu estou vendo um tanto de gente tacando pedra em mim, não. Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Ele estava vendo era o céu. Ele não viu pedras. Sadraque, Mesaque e Abednego não viu fogo. Eles viram foi o quarto homem. Amém. Esse poder vivificador, ele toma conta da gente. Tira a nossa mente de órbita. O pastor Euclides mostrou isso um tempo atrás. Ele disse, esse poder tira a sua mente de órbita. Nem dor você sente. Você sabe que a dor vem do cérebro, vem da mente. Você pode cortar o dedo aqui, ó. Tem pessoa que tem distúrbio mental, que não sente dor. Você pode bater um martelo na cabeça do dedo dele, ele sente nadinha. Um distúrbio mental. Eu conheço um rapaz assim. O pai dele ia bater nele, ele fazia era dar gaitada, era rir do pai dele. Não dói, não sente dor. Corta o dedo, não sente dor. Um distúrbio mental. Porque a dor, você toma um analgésico, ele não vai lá, não é lá no cortado não, ele vai lá na cabeça e tira a dor. O pastor Euclides disse, esse poder vivificador vai lá e tira a sua mente de cena, e fica somente a mente de Cristo, e nem dor você sente. As pedradas caíam em Estevão, e ele foi se esvaindo, porque o sangue foi saindo, mas ele estava olhando para cima, vendo Jesus, e o povo dizia, ele está parecendo um anjo, não é assim? Ele está parecendo um anjo, o rosto dele está igual o rosto de um anjo. Esse poder vivificador, que toma conta de nós, que vai nos levar no arrebatamento, é Ele que mantém essa igreja em marcha, é Ele que mantém você em marcha. Passa uma geração, vem outra geração, e a igreja segue em frente marchando, porque é o poder de Deus, é a salvação, é a experiência da salvação. Quem tem a experiência da salvação jamais perderá. Predestinado.
Nada eu poderia fazer, ou você fazer, para salvar a si mesmo e aqueles que ele conheceu antes da fundação do mundo. Diga, eu, salvo pela graça. Não é o que eu faço, não é o que eu deixo de fazer. Eu fui salvo pela graça. E por causa disso, eu tento viver o melhor que eu posso para Ele. E você também, né? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus por isso que temos ouvido, amém? Deus continue abençoando o pastor Gedson, sua família, toda a igreja é abençoada juntamente conosco. Deus abençoe aos irmãos que participaram por meio da internet. Irmão Samuel Luz, em Bom Jesus do Tocantins. Irmão Rodrigo Pérez e Rafael Pérez, em Paracatu, Minas Gerais. A irmã Eurilene, aqui em Araguaína, né? E a irmã Maria das Dores, né? Juntamente, né? A irmã Miquele em São Geraldo do Araguaia, Pará. Irmão Misael e família, Jacilândia, Tocantins. Igreja de Bernardo Saião, Tocantins. Irmã Selma em São Félix do Xingu, Pará. Irmão Nelson Neves, Palmas, Tocantins. Irmãos Natanael e família, em Anápolis, Goiás. Irmãos Luiz Gomes e família, Cascavel, Paraná. Irmã Elzinha e família, Senador José Porfírio, no Pará. E também irmãos Josué, Caleb, Raquel, Euclides e Moisés, aqui em Araguaína. Irmã Valquíria Camargos, Santiago do Chile. E irmãs Carmélia, irmã Geisilane e irmã Luíse Kelly, Ceilândia, Distrito Federal. E todos os demais que também participaram, não comunicaram, mas foram abençoados juntamente conosco. Vamos levantar nossas mãos e abençoar a cada um deles, dizendo: Deus os abençoe. Os cantores que desejam cantar neste fim de semana especial, por favor, falar com a irmã Áquila após o culto, para que seja marcado o horário para amanhã, sábado à tarde. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais este dia, mais esta palavra que nos ajuda e nos fortifica. Abençoe o teu povo, Senhor, no retorno aos lares, que a fé e o amor seja firme na vida de cada um, Senhor. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, até amanhã, às 18h30, culto com os evangelistas, domingo, segunda-feira, terça-feira, cultos especiais, muitas bênçãos a nosso favor. Abraça seu irmão dizendo: Deus abençoe. Até amanhã. De olhos, subirei ao lar de amor. Minha alma se enche de alegria em saber que um dia no céu vou morar. O momento breve chegará nas ruas de ouro.